Bom dia! Estamos de volta nesse domingo de ressurreição e vida. Estamos no nosso devocional Florescer, hoje número 350, e temos um dia nublado. Que o Senhor abençoe você nesse dia, você e sua família, e feliz ressurreição. Nosso tema do nosso devocional de hoje é as mensageiras da ressurreição e o triunfo do servo sofredor. As mensageiras da ressurreição e o triunfo do servo sofredor. Nós encontramos este texto entre os evangelhos. Eu escolhi o evangelho de Marcos, que fala do servo sofredor. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, pois ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galiléia, e o vereis como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro, de medo, mas nada disseram a ninguém. Então, na noite de sábado, as duas Marias e Salomé foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus com especiarias. Elas sabiam que não seria fácil, sabia que havia uma grande pedra, fora então rolada, na boca do túmulo. Sabiam também acerca do selo romano e da guarda dos soldados. Então, seriam os obstáculos que elas encontrariam para embalsamar o corpo de Jesus. Mas o amor, o amor salta por sobre as montanhas de dificuldades para alcançar o objeto da sua afeição. No domingo de manhã, muito cedo, elas estavam imaginando em voz alta quem poderia remover a pedra da entrada do túmulo. Olharam e viram que já havia sido removida. Quantas vezes estamos concentrados em honrar o nosso Salvador e acontece de as dificuldades serem removidas antes de a gente chegar lá? Entretanto, no túmulo elas viram um anjo com a aparência de um jovem de branco. Ele rapidamente livrou-as dos seus temores com o anúncio de que Jesus havia ressuscitado. O túmulo estava vazio. O anjo então as incumbiu que fossem as mensageiras da ressurreição. Era para elas contarem então aos discípulos e a Pedro que Jesus os encontraria na Galiléia. A gente pode notar que Pedro, o discípulo que negou o Senhor, foi escolhido para uma referência especial, foi referenciado, Olha, avisa também a Pedro. O Redentor ressurreto não o repudiara, mas o amava e desejava vê-lo novamente. Havia um serviço de restauração a ser feito. A ovelha errante precisava voltar à comunhão com o seu pastor. O discípulo caído deve sempre voltar à casa do Pai. As mulheres fugiram do sepulcro com uma mistura
de comoção e de pânico, mas foram cumprir o seu chamado com coragem, com lealdade e com devoção. Mateus capítulo 28, nós vamos ler. Mateus 28, de 1 a 10, nós temos então algo muito importante também, do versículo 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. E aqui nós temos então elas, no meio do caminho, quando estavam para avisar os discípulos, o Senhor Jesus aparece a elas e saúda cada uma delas com uma só palavra: salve. Elas responderam esta saudação, caindo aos seus pés e o adorando. Como uma melodia, como uma canção celeste, com esta saudação. Jesus, o ressurreto, estava dizendo às mulheres e a cada um de nós: salve, eu os saúdo. É uma antiga saudação, desejando-lhe saúde. Saúde completa, física, emocional e espiritual. No hebraico, a palavra salve ou saúdo-vos significa paz seja convosco, ou haja paz em vós. Isso indica a boa vontade de Cristo em relação a nós e também a nossa paz interior, a nossa felicidade. Ele sempre nos deseja o melhor, se preocupa com o nosso conforto. Já no grego, a palavra salve ou vos saúdo significa regozijai-vos. Elas foram então tomadas de alegria com esta saudação. Ele trouxe alegria para elas e disse: não tenham medo, mas tenham a alegria completa em mim. Este é o significado da primeira palavra que o Jesus ressurreto falou para as mensageiras da ressurreição. E ele está falando a mesma coisa para nós hoje. Salve, eu vos saúdo. Tenham saúde completa. Que a minha paz esteja com vocês. Regozijem-se na ressurreição, no poder da ressurreição do nosso Cristo. Qual foi a resposta dessas mulheres a esta saudação? Elas o abraçaram seus pés e o adoraram. Assim expressaram a sua reverência e a honra que elas tinham por ele. Adoraram com humildade e um temor piedoso quando se prostam aos seus pés. Ao Filho de Deus, agora ressurreto, exaltado por todos os cristãos. Mas qual seria, então, a mensagem da ressurreição? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 e 18 diz algo muito importante para nós. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo, como este fato e como este fato, o que ele faz então de fato em nossas vidas. Vamos fazer a leitura. 1 Coríntios 15, 17 e 18 nos dizem assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Então, aqui nós temos neste texto, né, a ressurreição de Cristo, o que ela representa. Primeiro, ela representa a sustentação, a coluna de sustentação da nossa fé, nos mostrando que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa própria ressurreição. Ele ressuscitou para que também um dia nós ressuscitássemos com ele. Sem ela, sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, está explicando Paulo, e estaríamos mortos para sempre em nossos delitos e em nossos pecados. Com ela, nós temos a redenção em Cristo, nós temos o plano de salvação para toda a humanidade. Tudo isso se completou na ressurreição de Cristo ao terceiro dia depois da sua morte. A ressurreição também dá esperança aos que dormem em Cristo. Então, é o penhor da nossa ressurreição e de todos aqueles que estão dormindo em Cristo. Então, o cristão não morre. Morte é separação de Deus para sempre. Aqueles que estão em Cristo, eles dormem. Então, há esperança para aqueles que dormem em Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Hoje nós estamos, então, celebrando a ressurreição de Cristo. Mas precisamos lembrar desta advertência do apóstolo Paulo. A ressurreição de Cristo nos aponta para a vida que teremos no porvir. E ele fala: pois se você espera, se esperamos só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Cristo morreu e ressuscitou por nós, e com ele ressuscitaremos para a vida eterna. Estas verdades são a base da vitória da nossa fé em Cristo e é o motivo permanente da nossa alegria, pois experimentamos todos os dias o poder da sua ressurreição. Aleluia! Salve! Saúde completa para você. Que a paz de Cristo esteja em você. E regozije-se, porque a ressurreição é o penhor da nossa própria ressurreição. Que Deus abençoe você e feliz ressurreição. Amanhã nós voltaremos com uma nova série de devocionais e Deus me colocou no coração de eu falar sobre a esperança. Que Deus abençoe e até amanhã.